Meu marido está grilado da loba. Tive que explicar. Amo estar loba. Nossa, Denise, olha que interessante. Bom saber. Isso é importante para mim saber. E você sabe por que que ele tá grilado? Por que que ele tá preocupado com esse seu gosto agora pela loba, esse seu interesse pela loba que ele tá vendo talvez em você também? Porque esse nome, loba... Então, você sabe, Denise, o que que incomoda ele? Qual é o grilado dele? E se ele tá grilado, eu quero saber de vocês. Vocês, mulheres que estão aqui comigo na live, que estão chegando, vocês também se sentem griladas com esse nome? Esse nome Loba, ou A Virada da Loba, que é o nome do meu curso, que eu vou fazer o segundo lançamento lá em agosto, ele traz para vocês curiosidade, ele traz interesse, ele traz medo. O que que acontece com o seu marido? O que que acontece com o seu marido, Denise, ou com vocês quando a gente fala loba? Quando a gente fala a virada da loba? Porque ser uma mulher loba é ser uma mulher. Isso, pra Nilmara, isso dá força, ela adora o nome. Pra mim também, por isso que eu uso. Porque é muito importante pra mim, há alguns anos atrás, perceber que eu estava me tornando alguém melhor ainda. Uma pessoa de quem eu tinha a possibilidade de gostar mais ainda de quem eu era. E também percebia quantas e quantas coisas eu tinha deixado no passado e que eu não ia poder mudar o passado. Porém, eu poderia fazer muitas diferenças no presente. Então, isso foi uma grande ajuda para minha loba interna. Foi acreditar que o que eu estava percebendo, que o que eu estava vivenciando na minha crise de meia-idade era algo também muito transformador, era um uivo, era um grito, era uma presença de que dizia, para agora, para avaliar. Não vai mais no vucu-vucu, vivendo como sempre. Faz agora uma avaliação, diminui esse ritmo de olhar para fora, de olhar para o outro e começa a perceber o que de fato você quer. Qual é o teu sonho, mulher? Então, isso foi um chamado para eu perceber que o meu sonho, uma parte dele eu tô aqui realizando com vocês, que é estabelecer um trabalho, um foco que tem um sentido extremamente gratificante e completamente relacionado com a minha alma, com a minha experiência de alma. Que não é só ajudar, participar, dar a mão, tudo isso é super importante. Mas é trabalhar dentro de um grupo, com pessoas, com mulheres que eu sei, que eu sinto a ressonância, de quem eu sinto esse prazer de estar também junta. E que o que eu falo ecoa, né? Então, uma das coisas que eu percebo, às vezes, no medo do nome mulher loba, por exemplo, a Denise diz que loba, a Cláudia diz que loba é força, a Denise diz que fortalece, a Vera e a Ana Lúcia chegaram agora, a Nilmara diz que esse nome dá força, ótimo. Mas vamos lá, além da força, algumas pessoas se assustam, algumas pessoas pensam que a gente vai virar alguma coisa que elas vão desconhecer, que elas vão se assustar. Na verdade, a gente vai ficar melhor, tá? Então, a virada da loba tem a ver com melhorar, como um vinho que melhora. A gente tá melhorando, todo dia a gente melhora mais um pouco, todo dia a gente olha alguma coisa que a gente pode até no início não entender ou não gostar na nossa crise da meia-idade. Mas essa coisa que a gente não gosta, que a gente não entende, certamente medo da mudança, Cláudia, com certeza. E não somos só nós, as premiadas com o medo da mudança, não são só as mulheres, nem as mulheres da meia-idade. Você vê que o marido de uma pessoa aqui já está grilado. Então, a mudança é algo
que de qualquer maneira pode causar um desconforto. A virada da loba é a prática do alto amor. Sim, querida, é. E um amor para além da vida, do dia a dia. É um amor pra gente, né? Porque esse amor para fora, de alguma maneira, eu acredito que o ser humano feminino, ele já pratica muito. Ele foi estimulado, ele foi convidado, nós fomos educadas para praticar esse amor. Mas nenhuma de nós foi educada para entender que é chegada uma hora que tudo isso que a gente deu, a gente continua sustentando como uma grande realização, mas que a gente tem que olhar para a gente, que a gente tem que praticar isso também em nós, conosco. Essa é a virada. Esse é o conteúdo, eu diria que maior do curso A Virada da Loba, do trabalho que eu ofereço. Tá? Então, quando vocês sentirem esse medo ou sentirem pessoas que questionam a virada, expliquem, façam esse serviço, prestem esse serviço, expliquem-se, ó, a virada não é para eu me transformar em alguém que você não conhece ou alguém que você não vai gostar. Muito pelo contrário, a virada é para melhorar muito mais e aprimorar muito mais tudo aquilo que você conhece e gosta. Só que eu vou me tornar uma mulher mais interessante, inclusive sexualmente mais interessante. Não porque eu vou sair por aí fazendo o que eu quero, não. Porque eu vou ter muito mais autorresponsabilidade e conhecimento a respeito de mim. O autoconhecimento, ele não só cria uma melhora nas relações pessoais e com outros e com o ambiente, como também na nossa energia de vida. E a energia de vida não é nada mais do que a energia da sexualidade, que não é o sexo, é a sexualidade. Então tudo pulsa melhor quando a gente trabalha e segue trabalhando na meia-idade com a maturidade, a crise, para transformar essa crise na melhor fase da vida da mulher. E não é numa fase idealizada, numa fase de filme, não. É numa realidade. A gente não vai olhar para o outro lado e ficar imaginando uma vida boa. A gente vai atrás, a gente vai construir uma vida boa e melhor do que aquela que a gente já teve. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Melhorar a própria vida. Então, a crise da meia-idade, ela foi diagnosticada, eu nem sei quando, em 1900 e bolinha, por um médico canadense que fez uma pesquisa com mulheres e homens de 45 a 55 anos que tinham semelhança nos sintomas. E quais eram os sintomas? O que vocês imaginam que eram os sintomas e que foi diagnosticada como uma crise da meia-idade? Ou seja, não é uma doença, não tem um CID, não tem um código, mas é uma alteração que acontece no ser humano, em especial em mulheres, por conta inclusive das alterações hormonais, do climatério, da menopausa. Então, essas alterações hormonais, elas estão incluídas na crise da meia-idade. Esses sintomas de alteração hormonal, eles estão incluídos na crise da meia-idade. Sabe quais são outros sintomas, né? Sensações, labels para a crise da meia-idade? Crise nos relacionamentos, né? Não só para quem os tem, mas para quem não tem, também entra em crise. E o que significa crise, gente? A crise, ela pode ter um significado extremamente positivo de trazer à tona questões que estão sufocadas, guardadas, mais do que guardadas, perdão, escondidas. E a crise faz com que isso emerja. Então, crise no relacionamento na meia-idade, alteração hormonal. Às vezes, a gente tem conexão com
a perda de pessoas que começa a aparecer talvez mais nessa fase da meia-idade, né? Então, os sintomas da meia-idade, eles estão muito, veja que interessante, entre alteração de humor e sensação de tédio. Eu tenho muitas mulheres que me procuram porque elas sentem tédio e elas não sentiam. Antes elas tinham prazer em determinadas atividades que nesta crise da meia-idade elas começam a perder o interesse. É como se de repente você tivesse que pôr um óculos para olhar o mundo sobre um outro ponto de vista e não pode ser o mesmo ponto de vista. Então, esse tédio, ele é um sintoma, ele é uma febre que indica que você precisa parar para avaliar aquilo que você fazia no automático, gente. A crise da meia-idade, ela traz um questionamento profundo a respeito daquilo que você considera que está estabelecido e que muitas vezes nós trabalhamos isso e agimos e atuamos e pensamos sem perceber que a consideração está errada, que além daquilo não estar correto, não caber em mim, não é meu número, aquilo também está errado, aquilo me faz mal. Aquela atitude, aquele pensamento tido como certo, como estabelecido, é uma crença limitante e me atrapalha. Então, se sentir também culpada pelo passado. Vejam aqui e me digam se vocês não têm sensações semelhantes a essa. Desconfortos e alterações de humor, irritabilidade, às vezes um excesso de tédio, vou repetindo aqui, às vezes um excesso de tédio, né? E a terceira, vamos dizer, o terceiro sintoma de uma crise é esse também. Começar a olhar para o passado com culpa. Imaginar que deveria ter sido diferente, que deveria ter sido feito diferente. Então, esse é um sintoma de crise. Por quê? Porque a gente não está olhando o passado com uma referência de honra, com uma referência de aprendizado. A gente está olhando para trás, na linha do tempo, o passado como uma referência de erro. Então, a crise da meia-idade, ela traz pra gente, às vezes, algo muito pesado, que a gente precisa olhar aquilo como um sintoma e não também como uma verdade. Porque olhar para trás, na linha do tempo, com um olhar de... até de avaliação, um olhar de cuidado, né? E até mesmo de honra, porque certo ou errado, o passado aconteceu e nos ensinou, é diferente de você olhar para o teu passado com crítica, com condenação e ficar na culpa e também no remorso. Porque me digam aqui, quem nunca no seu passado tem talvez uma lista ou uma coisa, um item que gostaria de pegar uma borrachinha e apagar? Quem aqui? De verdade, se pudesse ter uma borracha antepassado, a gente usaria a borracha. Só que isso não é possível, não existe borracha. O passado já não existe mais. Essa sensação de culpa a respeito do que foi feito naquela época, com a nossa capacidade, com a nossa consciência e até mesmo com a nossa inconsciência, me diga, quem não quer essa borracha? Todos nós queremos.